lista aí. Vamos lá primeiro, vamos ver. Olha aqui, alguns professores participando, dizendo que os alunos estão atentos, né? E eu tenho certeza que agorinha vai chegar alguma coisa desse vamos treinar aqui, hein? Vamos lá, vamos agitar isso aqui. Vamos, Pura? Vamos lá, então. Vamos fazer a nossa indagação para eles agora sim. É valendo, hein? É um teste. De olho aí, a gente vai falar passo a passo como é que você tem que responder. Sobre regência verbal. Responda, né? O verbo visar. Usa-se sem preposição ou com preposição? Nós temos a alternativa aí, A, B e C, tá? Marque aí. Ou fale aí para o seu professor. Pode ser oral aí a resposta também. A gente vai escutar daqui, tá bom? Então, letra A. Analisem e responda. Disparou o tiro visando o alvo. Será que essa estrutura foi muito bem aí utilizada a regência verbal com o verbo visar? Né? Letra B. Visaram os documentos. E essa letra B também. Será que está perfeita, tudo certo? E a letra C. Viso a uma situação melhor. E aí como fica? Aluno terceirão, vamos aí participar diante do que a gente já apresentou, né? Como fica aí? Qual é a sua resposta? Letra A está correta? Letra B foi muito bem construída, está correta aí, beleza? E a letra C está correta também? Aqui no chat responderam que alguma sem preposição e outras com preposição. Sério, olha só, mas agora eu vou bater um papo reto aqui com o nosso aluno terceirão. Não tem negócio de meia resposta, né? Coloca aí, qual é essa alguma? Diga, ó, letra A está correta por isso, por isso. Se não, diga não está correta porque não se usa a regência do verbo com isso, tá? Então, vamos lá. Estamos aguardando. Vou dar um minutinho para participar agora. Vamos lá. Vamos, professor. Pode ser oral e você passa aí para gente. Estou aguardando um minuto. Como está aí, Ju? Aqui ainda está chegando. Está chegando. Ok. Meio minuto. Meu relógio aqui é pontual. Enquanto isso, eu quero agradecer aí as redações que continuam chegando, né? Simone! E aí vão mandando redação, professora PJ, tanto professora Juliana quanto professora Pura. À medida do possível, nós vamos fazendo a correção, né, Pura? Isso mesmo. E trabalho é o que não falta, né? Mas é tudo isso aí que a gente gosta de fazer. Pode mandar, viu? O importante é você treinar para ficar craque lá na hora que você precisar. Claro que é o Enem, né? Que requer aí a sua redação toda top, valendo 1000, tá? Então, vamos lá ao gabarito. Espero aí que algum aluno aí tenha acertado, né, Ju? Vamos lá? Vou lançar o gabarito agora. Olha só. Atenção, com calma, que ele já está bem explicado. E veja se você estava no caminho ou estava longe, né? Então, o verbo visar usa-se... Olha que maravilha. Que é isso, né, professora? Com e sem preposição, tá? Mas atenção, vamos lá. Primeira justificativa. Quando ele estiver no sentido de... mirar. O que acontece? Sem preposição. Muito bem. Vamos a um exemplo. Disparou o tiro visando o alvo, né? Mirando o alvo. É bem de olho mesmo, como é na mosca, né? Tá bom? Isso. Quando ele tiver o sentido de mirar, sem preposição. Vamos agora à justificativa da letra B. Quando o verbo visar estiver aí no sentido de dar visto, tá? Também é sem preposição. Muito bem. Exemplo, visaram os documentos. Deram visto. Isso, verificaram, né? E a nossa terceira, quando o verbo visar, aí estiver no sentido de ter em vista, né? No sentido de objetivar. É regido pela preposição a. E até ouvindo soa melhor, né? Viso, ou seja, objetivo a uma situação melhor. Viso a uma situação melhor. Isso mesmo, ok? Então, nesse caso,
Quem gabaritou aí, por favor? Parabéns. Aqui os alunos da professora Alexandra, aos alunos da professora Creuza, aos alunos do professor Ismael, a todos aqueles que participaram e continuam participando. Muito bem. Aluno, olha só. Continua estudando, tá? Pode estar verificando alguma coisa, a gente ainda vai estar aqui. Mesmo que a sua dúvida ainda persista, mas não fique calado, tá? Manda aí com o professor, que ele já interage com a gente. E aí, é claro que a gente ainda tem tempo para tirar as dúvidas, tá bom? Então, continue estudando aí. Até já. Educação à distância, mudando realidades. Olá! Ei, você aí? Não. Me dá um dinheiro aí. Olha. Me dá um dinheiro aí. Tá vendo aí? Eu não quero. Era isso que eu ia falar. Não é dinheiro que eu vou pedir. Mas a professora Ju já, calma. É só para você aí ter um tempinho para se organizar, né, Juliana? É só uma cantoria. Que dinheiro mesmo que é bom, ó, né? Vamos embora, então. Gente, olha, chegou a nossa aula 51.2. Vamos fazer a revisão da regência verbal. Acompanhe e anotem, né? Regras. A gente está sempre aí verificando. Não pense que a gente vai gravar tudo, não. Não é assim, não, tá? Vamos compreender e saber usar. Lembrando sempre aí o contexto, beleza? Então, vamos aí juntinhos. Nós temos, numa forma bem sincronizada, bem sintética, a regência de alguns verbos, tá? Essa tabela vai te ajudar bastante. Se você já quiser aí fazer aí a transcrição, beleza. Então, vamos ver aí a transitividade, que na verdade a regência verbal nada mais é do que essa transitividade. Perceberam, né? Ora com objeto direto, ora com objeto indireto. E aí, nesse caso, nós temos aqui alguns exemplos com alguns verbos. Por exemplo, o verbo agradar, né? Nós temos aí, vamos explicar a tabela. O primeiro é o verbo, depois nós temos aí o sentido. Depois, transitividade e o exemplo em uma estrutura. Então, o primeiro verbo é o verbo agradar, né? E aí, no sentido de acariciar e no sentido de contentar, ele vai ter duas transitividades. Quando ele for no sentido de acariciar, ele não precisa de complemento. Ele vai ser um verbo transitivo direto. Quando ele tiver sentido de contentar, aí sim ele vai precisar de complemento. E aí ele vai ser regido pela preposição a, correto? Vamos ao exemplo. A jovem agradava o namorado. Então, nós temos ele aqui regido, beleza, não precisou. No segundo, que é o verbo transitivo direto, tua atitude agradou a quem? ao professor. Ao professor, aí a presença da preposição. Vamos lá, Ju. Qual o próximo verbo? Verbo aspirar, no sentido de sugar, é verbo transitivo direto. Aspirei o ar puro da mata.
No sentido de almejar, ele é verbo transitivo indireto, ele rege a preposição a e fica assim: você aspirou ao cargo de diretor. Assistir, né, no sentido de auxiliar, ele é verbo transitivo direto, não precisa de preposição. E no exemplo, a enfermeira assistia o menino. O verbo assistir com sentido de ver, esse sim precisa, porque é um verbo transitivo indireto, tá? Vai ter a preposição. E no exemplo, quem assistiu a esse jogo. Verbo pertencer também, verbo transitivo indireto, com regência de preposição a. Esse menino assiste a todos. O verbo querer, já vimos assistir, agora vamos ver o verbo querer, no sentido de desejar, também é um verbo transitivo direto, não precisa de complemento, tá? A jovem quer a moto. E esse a aí é artigo, tá, pessoal? A moto, né? Ou moto, não dá, né? Então é feminino, tem que estar concordando. A moto. O verbo querer, com sentido de amar e gostar, ele rege a preposição a e fica: a filha queria muito ao irmão. E aí, visar, no caso de objetivar, tá? Ele é um verbo transitivo indireto, precisa a preposição. E no exemplo, suas atitudes visam a tomada do presente. E quando ele tem o sentido de mirar, ele é direto. Exemplo, vise o alvo e atire. E aí, no sentido de assinar, também é direto. Peço que você vise este cheque, ok? Eita, e agora chegou a hora da atividade. Eu quero 1000 gabaritos, hein, pessoal? Simbora, continue estudando e vamos analisar as questões e todo mundo gabaritando.